Olá, nessa aula nós vamos falar sobre nossos equipamentos. Vamos falar um pouco sobre câmeras e lentes. E características dos equipamentos, né? Configurações e tudo mais, variações e tudo mais. Então tá, vamos começar falando sobre as lentes. As lentes elas são divididas de acordo com a sua distância focal, né? Que seria a abertura do ângulo de visão. Eu não vou usar o termo abertura porque ele pode ser confundido com a abertura do diafragma, que é um componente dentro da lente. Então vamos falar sobre distância focal e ângulo de visão, que interfere na percepção de perspectiva da imagem. Tá, as lentes elas são classificadas dessa forma, mas a unidade de medida dela é milímetro, é o milímetro. Então, as lentes com menores medidas, né, 8, 12 milímetros, elas são as grande angulares. Milímetros menores, maior ângulo de visão. Medidas maiores, menor ângulo de visão e mais poder de aproximação, tá? Não confundam, muita gente confunde as teleobjetivas com o termo zoom, tá? Tem muita gente que fala assim, bota uma lente mais zoom, como se o zoom fosse o poder de aproximação. Mas o zoom, na verdade, é só um tipo de lente que ela tem a distância focal configurável. Por exemplo, eu estou me filmando com uma lente 24-70. O que significa? Que girando um componente, modificando um componente da lente, eu altero o ângulo de visão. E aí eu tenho a aproximação. Mas a aproximação ali, ela foi feita pelo zoom, mas não significa que toda lente zoom ela é uma teleobjetiva. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma lente que não está comigo aqui agora, eu posso mostrar num próximo vídeo, que é uma 12-24. Ela é uma zoom que vai do ultra wide, né, da super grande angular para uma grande angular. 12 é uma super grande angular, ela dá bastante distorção de perspectiva, que ela vai até uma 24, que é uma grande angular. Entendeu? Então, zoom não significa ser uma teleobjetiva. Zoom é só uma característica de lente. Por exemplo, essa lente é uma lente fixa. Ela não é zoom, ela é só 85 milímetros. Então, assim, ela não altera a distância focal dela. Então, ela é uma lente fixa, ela não é uma lente zoom. Voltando aqui para as classificações, vamos começar falando sobre as grandes angulares, né? As grandes angulares, a ultra grande angular, ela tem uma pequena variação, que seriam as ultra grande angulares e as olhos de peixe. A olho de peixe, ela tem uma distorção maior, tá? As extremidades da lente, a borda da lente, ela tem uma proporção de perspectiva um pouco mais real do que as que são só ultra grande angulares. Apesar delas serem mais interessantes fotograficamente, elas são um pouco mais falsas, né? Mas por que elas são interessantes? Porque elas distorcem menos a imagem nas extremidades. Mas eu vou me aprofundar nisso num outro momento, tá? Então nós temos as grandes angulares, que são lentes que têm uma maior percepção de profundidade, de amplitude, né? Profundidade que eu digo assim, você tem muito evidente o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, o que está em terceiro plano, está em quarto plano. Você vê isso muito nítido na imagem, porque o que está em primeiro plano dentro da imagem fica muito maior do que o que está em segundo plano. Então, você vê na imagem, você percebe assim, cara, isso aqui está mais à frente do que esse outro objeto. Isso é evidente numa grande angular, né? Então, ele dá esse destaque de profundidade, tá? Ele dá uma distorção de lente, né? Muitas vezes você vê as linhas que são paralelas, primeiro elas não ficam
paralelas, né? Elas tendem a se aproximar quando vão chegando no próximo do ponto de fuga, né? Mas elas, às vezes, elas até fazem uma certa curvatura, tá? Isso é uma característica de algumas lentes, tá? Elas são muito utilizadas para fotografia de paisagens, ambientes, coisas que você precisa ter amplitude. Quando você precisa botar dentro do seu enquadramento elementos com dimensões muito grandes. Por exemplo, você quer fotografar um prédio inteiro. Cara, ou você vai ficar a quilômetros de distância para fotografar um prédio inteiro, ou você vai utilizar uma grande angular, porque imagina, para você conseguir enxergar aquele objeto num único clique, você tem que ter um ângulo de visão muito amplo, tá? A grande angular, ela também é utilizada quando você quer exagerar alguma forma de um objeto. Quando você quer acentuar alguma curvatura, alguma coisa de dimensão. Eu já vi muitas vezes assim, é muito comum comerciais de aquelas fotos de, por exemplo, de celulares, tal. Hoje em dia eu vejo menos isso, mas teve uma época que era moda, que depois na pós-produção era até feito um exagero, que era tipo pegar e uma foto mostrando o celular assim, ó, e o celular fica muito maior, sabe? Olha como é que o celular fica maior do que a minha cabeça, porque eu tô com uma 24mm. Então isso transforma, né? Você vê a profundidade, assim, você tem uma interpretação assim da distância, né? Você percebe a distância, as dimensões. Foi o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano. Isso fica muito evidente. Olha como é que minha mão cresce quando se aproxima. As lentes teleobjetivas, elas são o oposto. Elas são as lentes que elas têm pouca distorção, pouca percepção de profundidade. E elas também têm uma característica que elas destacam o objeto principal. Você dá ênfase ao objeto principal porque tem pouca informação ao redor dele, sabe? Quando você fotografa um objeto numa grande angular, você vê muito o ambiente que ele está situado, você vê muita informação atrás dele, porque você tem um ângulo de visão muito grande. Com uma teleobjetiva, você não vê, você vê pouca coisa atrás dele. E ainda tem um fator, que é a profundidade de campo, que acentua que você perde nitidez muito fácil o que está num plano mais distante do que o objeto principal. Então, as teleobjetivas, elas são lentes que elas preservam as formas do objeto, tá? Se você fotografa um objeto com uma grande angular, o objeto fica bem abaulado, bem curvo. Se você fotografa ele com uma teleobjetiva, ele vai preservar a silhueta, o contorno do objeto vai ficar quase que uma imagem isométrica. E isso é importante dependendo da nossa proposta, tá? Eu fiz 3 imagens aqui com o celular mesmo, para ser bem prático de explicar. Eu vou abrir no Photoshop, que eu acho que vai ser mais legal para a gente falar. Deixa eu compartilhar minha tela. Então vamos lá. Aqui nós temos uma caixa de estalinho fotografada com uma grande angular. Reparem como os pontos de fuga da imagem estão próximos do enquadramento.
Olha. Como é que os pontos de fuga estão próximos do enquadramento. Certo? Agora, vamos observar essa foto que está com uma teleobjetiva. Vamos ver aonde está o ponto de fuga da imagem. Onde estão, né? Caraca, tá muito longe, olha. Consegue perceber a diferença? Ainda tá mais longe. Caraca, ainda tá mais longe. Tá fora daqui, ó. Deve estar aqui. Percebe como essas linhas, elas parecem muito mais paralelas. Olha, eu até fotografei a caixa também de cima. Vamos traçar as linhas dessa outra caixa. Que está com uma grande angular, tá? Aqui a gente está com uma grande angular. Olha como as linhas dos pontos de fuga estão bem próximos. Olha. Isso é uma característica das grandes angulares. Os pontos de fuga ficam próximos do enquadramento. Entendeu? Então essa é uma grande diferença das lentes grande angulares e para as teleobjetivas. As teleobjetivas, elas deixam as linhas dos objetos mais paralelas. Essa linha, ela é quase paralela a essa. Ela é quase paralela. Já nas grandes angulares, não. Essa linha, ela não está paralela a essa. É evidente. Você olha e você vê que ela não está paralela. Você entende que são linhas paralelas, mas na imagem elas não estão paralelas. E entre essas duas lentes, né, entre as grandes angulares e as teleobjetivas, nós temos as lentes que são chamadas de normais. A lente normal é uma lente que ela se aproxima da visão humana. É um pouco controverso esse argumento, porque, por exemplo, eu vejo a minha mão aqui. Eu sei, eu consigo ver a minha mão aqui. Talvez eu não consiga contar os dedos, mas eu vejo. Tá? Então, assim, é um conceito meio contraditório, mas beleza, dá para aceitar. Eu acho que, assim, são questões que a gente não precisa... Isso não vai mudar a qualidade do nosso trabalho. Decorar o que é uma grande angular, qual numeração ela passa a ser uma grande angular, quantos milímetros ela passa a ser uma ultra grande angular. Isso não vai mudar a qualidade do seu trabalho. Mas, se você entender o que é uma grande angular, uma normal e uma teleobjetiva, quais são as características daquele tipo de equipamento e o que ele pode te oferecer, isso sim vai te trazer um bom resultado e, às vezes, até você saber fazer um investimento na hora de comprar um equipamento. Tá? As lentes normais, elas têm uma vantagem. Assim, a vantagem que eu percebo maior nas lentes normais, elas que são lentes pequenas que eu digo assim, de construção pequena. É como se a parte mecânica e ótica delas fossem mais simples. Elas não são robustas, pesadas, caras, né? São lentes que são menores, principalmente as lentes fixas, que não tem o zoom. Então, assim, você consegue ter uma lente de boa qualidade, um equipamento que vai te entregar qualidade de definição. Você vai ter uma lente clara. O que é uma lente clara? É uma lente que tem um diafragma bem aberto, que te permite abrir o diafragma bastante para entrar bastante luz e te dar uma profundidade de campo pequena, que dá uma estética bonita, por um preço muito mais em conta do que uma lente
que vá mais para os extremos das grandes angulares e das teleobjetivas. Outra vantagem, por exemplo, das normais, que, novamente, por serem pequenas e leves, elas são boas para utilizar num gimbal, por exemplo, porque o equipamento não fica pesado. Enfim, ela tem o seu uso, mas eu, particularmente, praticamente não uso. Eu praticamente não uso lente normal. Mas, enfim, eu vejo muito fotógrafo que utiliza, principalmente as 50mm 1.4, que elas dão um desfoque bonito. Então, existe ali uma estética boa assim, para fazer foto de retrato. Ela tem um uso. Mas eu não uso, porque para esse tipo de caso eu uso essa lente, que é uma 85mm 1.4. Eu acho uma estética um pouco mais bonita do que a 50 e é a lente que eu tenho. Então, enfim, é um dos motivos de eu não utilizar. Seguindo aqui sobre as lentes, existem as lentes macro. O que significa uma lente macro? Uma lente macro é uma lente que ela tem a capacidade de fazer um foco, ter o objeto em foco bem próximo. Por exemplo, eu tenho uma câmera, a lente, tá? E aí, vamos supor, essa lente aqui, o primeiro ponto de foco dela fica a 50 centímetros de distância, sei lá. Ela não é uma lente macro. Mas, por exemplo, essa outra lente aqui, essa lente é o extremo. Essa lente, ela faz um foco nessa distância. 2 centímetros da boca da lente, ela já está encontrando o foco. Então, essa é uma lente macro. Existem filtros que você pode colocar na frente da lente para conseguir burlar esse foco. Existem filtros que você pode utilizar que servem para burlar esse foco. Filtros assim, né? Isso aqui é um filtro close-up close-up mais 4. Não sei se você vai conseguir, se vai dar para ler. Deixa eu modificar aqui a câmera. Close-up mais 4. Tem um close-up mais 10, no caso. E aí ele também faz com que a lente faça foco bem mais próximo. Deixa eu mostrar de novo a lente aqui nesse enquadramento aqui sem a tela do computador, né, que fica maior. E é isso. A lente macro é exatamente a lente que tem a capacidade de fazer o foco numa distância mais curta, né? Sobre as lentes também, dentro da lente, dentro mesmo da lente, eu trouxe até uma lente aqui manual para mostrar isso. Dentro da lente tem um componente chamado diafragma. Aquela bolinha lá dentro, ó, abrindo, ó, abrindo, fechando. Abrindo, fechando. Esse componente se chama diafragma. O diafragma é um conjunto de paletas de metal. Não existe um número exato. Tem lentes com 8 paletas, 6 paletas,
10 palhetas. Quanto mais palhetas, mais redondinha é a forma do diafragma. Isso interfere no boqué, enfim, isso vai interferir em algumas questões estéticas muito detalhistas, assim, muito mais profundas. O diafragma é um componente dentro da lente que ele tem como característica principal controlar a quantidade de luminosidade que entra. Ele tem como característica principal a quantidade de luminosidade que atravessa a lente. Ou seja, quando o diafragma fica mais aberto, passa mais luz ali pelo miolo da lente. Quando ele está mais fechado, passa menos luz. Isso é bem óbvio, né? Bom, a unidade de medida do diafragma, ela é representada pela letra F. F barra a numeração do diafragma. A numeração do diafragma, ela tem uma sequência padrão e essa sequência, ela tem um propósito, tá? Como são... Vamos primeiro entender como é descoberto o número a numeração do diafragma. O diafragma, o F é a distância focal divididos pelo diâmetro do diafragma, ok? Então vamos supor, se eu tenho uma lente 50 milímetros, vamos supor, vou arredondar, isso aqui é 85, mas vamos fingir que isso daqui é uma lente 50 milímetros. Nós temos uma lente 50 milímetros e a abertura do diafragma lá dentro, tá? A abertura tem um diâmetro de 25 milímetros, tá? Então, 50 divididos por 25 milímetros é igual a 2. Ou seja, esse diafragma de 25 milímetros de diâmetro, ele é o diafragma F barra 2, ok? Então tá, a sequência do diafragma, ela é mais ou menos essa. Não é igual em todas as lentes, porque algumas lentes param no 4, algumas lentes vão até o 36, enfim, isso é bem variado. E às vezes, a última numeração, ela não atinge aquela medida padrão, mas tudo bem, só a última, a primeira ou a última. O que significa? Cada numeração dessa, que é chamada de ponto, ou stop, ou abertura, enfim, cada ponto de diafragma, cada stop de diafragma, significa que ele tem a metade ou o dobro da luminosidade do ponto seguinte. O dobro ou a metade, tá? Enfim. Se a gente está abrindo ou fechando, vai ser o dobro ou a metade. Beleza. Por que isso é importante? Porque quando a gente configura a velocidade da câmera, a gente também trabalha com dobro. A gente trabalha do 100 para o 200, do 200 para o 400, do 400 para o 800. E existem, sim, as intermediárias, mas elas, basicamente, elas casam. Por quê? Porque se eu quiser compensar, eu subo um ponto para cá, desço um ponto para lá. Então, eles precisam ter stops equivalentes. Então, é sempre o dobro ou metade, ok? O diafragma com a numeração menor, tá? A numeração menor significa que ele é maior. Vamos pensar. Se eu tenho uma lente 50 milímetros e eu tenho uma abertura do diafragma de 25 milímetros, eu tenho um diafragma 2. 50 divididos por 25 dá 2. Se em vez de 25 eu tiver 10, um diafragma menor, 50 divididos por 10, eu vou ter um diafragma 5, entendeu? Então, quanto menor a abertura do diafragma, tá?
Quanto menor a abertura do diafragma, maior é a numeração. Aqui, ó, eu estou diminuindo a numeração e aumentando o diâmetro do diafragma, ok? Tá bom. Mas o que o diafragma faz? Ele só diz quanta luz passa? Não. O diafragma, ele me diz, apesar de não ser a função principal, é a função criativa do diafragma é a profundidade de campo. Quanto mais aberto, quanto menor a numeração, o 1.4 aqui, ó, significa que ele tem uma menor profundidade de campo. O que significa? Vou usar essa lente de novo para mostrar para vocês. Essa lente é uma lente vintage, tá? Vamos ver se vocês conseguem entender. É uma lente zoom. Se eu faço esse movimento na lente, eu estou alterando a abertura focal, né? O ângulo de visão. Aqui eu estou com 200 milímetros, aqui eu estou com 80 milímetros, então eu vou trabalhar com 80 milímetros, tá? Ó, tá vendo aqui o número 5? Tá? Na linha branca. Significa, ó, aqui, ó, o branco é o M. Branco é a medida em metros, tá? Aqui, ó, eu regulo o foco da lente, tá? Quando eu coloco aqui, ó, eu digo que a minha lente está fazendo um foco em objetos a 5 metros de distância, certo? Reparem que tem umas linhas coloridas que se afastam da linha branca, certo? Tem uma azul, uma verde, uma laranja. O que significa isso? As luzes, as linhas coloridas são os diafragmas, tá? A linha azul, que está aqui mais distante, é o diafragma 32, tá? Então, o que quer dizer? No diafragma 32, se eu fizer o foco a 5 metros, o ponto médio do foco a 5 metros, eu vou ter foco na minha imagem em tudo que tiver entre 3 metros e... entre 3 metros e 30 metros, quase 30 metros. Entre 3 e 30 metros. No diafragma 32, certo? Conseguem notar a linha azul aqui, ó? Pô, fogo, eu estou vendo invertido, ó, a linha azul, ó. Daqui, aqui. Se eu jogar o meu diafragma para 4,5, que é o diafragma mais fechado mais aberto dessa lente, eu vou ter foco apenas entre 4,5 metros e 5,5 metros. Tá até anotado aqui que eu já tinha feito esse, só que eu errei aqui, ó, que não é 22 não, é 32. Ou seja, com essa lente 80 milímetros no diafragma mais fechado, que o dela é o 32, e o centro do foco em 5 metros, eu vou ter uma profundidade de campo que vai de 3 metros, objetos que estão a 3 metros de distância de mim, até 30 metros de distância. Tudo vai estar em foco. Tudo vai estar em foco. Se eu botar para 4,5, eu vou ter foco só em coisas que estão a 4,6 metros, entre 4,6 e 5,5 metros. Ou seja, eu tenho 1 metro só de profundidade de campo.
O foco é ali, ó, bem restrito, o resto vai estar tudo fora de foco. Não tudo fora de foco igual, né? Vai perdendo foco gradativamente. Uma coisa que tiver a 4,2 metros de distância vai estar com aquele foco doce, certo? Vai estar só com foco doce. Aí, assim, vai se afastando, vai ficando com menos nitidez, menos definição. Entendeu? Então é assim, essa é a importância do diafragma. Então, como a gente vai brincar com o diafragma, né? Porque assim, o diafragma, ele não pode simplesmente, eu quero menos profundidade de campo, eu vou lá e mexo no diafragma. Ele altera a luminosidade. Então, para mexer com o diafragma, eu preciso compensar a luminosidade ou com a velocidade do obturador ou com a sensibilidade do ISO. O que é obturador? Obturador é uma cortininha dentro da câmera. Ó, tá vendo o sensor da câmera ali dentro? Ó? Eu vou tirar uma foto. Viu que desceu uma cortina metálica na frente do sensor da câmera. Eu botei a câmera, se vocês conseguirem ver aqui as configurações ali embaixo, aqui ó, 1 segundo. O obturador está configurado como 1 segundo. O obturador, o que é o obturador? O obturador é essa cortininha de metal que ela se movimenta muito rápido. Muito, 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 extremamente rápido. E a gente configura, a gente mexe aqui o tempo que ela fica aberta. Ela fecha, abre, né? Se eu botar a lente aqui dentro, por que o sensor estava exposto? O sensor estava exposto porque não tem nenhuma lente aqui. Então, acontece isso para a gente poder limpar o sensor. Quando eu encaixo a lente aqui, o obturador fecha. Na verdade, nem sei se ele fecha não, porque eu acho que hoje em dia o obturador fica aberto porque o sensor precisa visualizar a imagem para poder fazer o foco. Acho que eu falei besteira. Depois eu confiro isso e confirmo com vocês. Mas, enfim, na hora da foto, o que acontece? O obturador ele fecha, aí ele abre e fecha numa velocidade muito rápida. E você controla o intervalo que ele fica aberto. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele abre, fica o tempo que você configurar e fecha. Eu botei 1 segundo para vocês verem a cortina. E por isso eu botei 1 segundo. Mas essa câmera aqui, por exemplo, o obturador, ele consegue, o limite de velocidade de configuração do obturador é 8.000 avos de segundo. Desculpa. 8.000 avos de segundo. Pega 1 segundo, divide por 8.000, é o tempo que o diafragma fica ali aberto com o sensor da câmera recebendo luz. É muito rápido. Isso aí congela qualquer coisa. Congela um carro de Fórmula 1 passando na sua frente. Ele fica paradinho, nítido, estático. Bom, então tá. A gente tem, então, a velocidade, o diafragma e o ISO seria um fator de sensibilidade do sensor. Esses 3 fatores combinados determinam quanta luminosidade a gente vai receber e vai utilizar para construir a imagem, certo? Ignorando o ISO, tá? Vamos esquecer o ISO por enquanto. Como eu tinha falado antes, a velocidade e o diafragma, eles utilizam unidades de medida. Deixa eu colocar a lente aqui dentro para eu mostrar a configuração da câmera para vocês.
Ó, ali, ó, eu tenho um diafragma 1.4, ó, aqui eu estou mexendo na velocidade, ó. Você nota que hoje em dia você tem os números inteiros e 3 frações e tem 2 etapas intermediárias. Meio. Aqui a gente já está falando de frações. Ó, 10. Quando a gente está com esses números inteiros, tá? Na câmera, quando a gente tem aqueles 2 tracinhos ali em cima da numeração, a gente está falando de tempo completo, tá? Ali, por exemplo, apesar de não ser tempo completo, é 0,4 segundos. 0,4 segundos. Quando a gente vai para os números inteiros, se você observar, em cima a gente tem o número inteiro, mas lá embaixo aparece a fração 1/3. Tá vendo? Ó, em cima a gente primeiro aparece o número inteiro e aqui embaixo a fração. Então, ó, é 1/4 de 1 segundo. Ó. E aí, ó, a gente vai aumentando a velocidade, aumentando, e a minha câmera vai até 1/8000. Significa 8.000 avos de segundo. Pega um segundo, divide em 8.000 partes, é a velocidade que o obturador fica ali recebendo luminosidade. E o diafragma vai andando lá também, ó. Se você for notar, ó, 2, aí tem 2 intermediárias, 2,8. 2 intermediárias, 4. Vai ter 2 intermediárias, 5,6, ó. 2 intermediárias, 5,6. O que significa que a gente tem um stop, 2 intermediárias, o próximo stop, que seria metade ou o dobro da luminosidade. Bom, não precisa decorar isso. Não precisa decorar os números. Basta entender. Hoje em dia, a fotografia, esse lado é muito mais fácil, porque a gente enxerga, a gente nota, a gente tem ali um visor eletrônico te mostrando o que você está capturando. Você vê o resultado ali na hora. Antigamente, na fotografia de filme, que você tinha essa questão de acertar com precisão, porque você queimava o filme e você tinha aquele resultado. Hoje em dia, você fotografa com uma câmera dessa daqui. Essa aqui, por exemplo, é uma A7R4. Ela tem 16 pontos de latitude, ou seja, ela tem 16 pontos, 16 stops. Se a gente está falando aqui do 2,8 para o 5,6 dá 1 stop, ela tem 16 stops de latitude, ou seja, o ponto mais claro, do ponto mais claro da imagem ao ponto mais escuro da imagem, são 16 pontos, 16 stops. É muita informação, muita informação. Então, quando você pega uma foto dessa, fotografada em RAW, joga para o computador, você ainda pode clarear, escurecer muita coisa. Então não precisa decorar esse tipo de coisa, assim, essa numeração. O que você precisa, na verdade, decorar é, quanto mais aberto o diafragma, menor é o número. Então, se eu tiver um 2,8, que é uma numeração mais comum assim para umas lentes prime,
eu vou ter um desfoque de fundo mais intenso. Se eu quiser fazer uma coisa de arquitetura e for fotografar um ambiente se eu quiser que tudo esteja no foco, eu vou usar um diafragma mais fechado. Vou então usar uma numeração maior, 22, 16, acho que 22. E aí o que acontece? Para a gente colocar o diafragma que a gente deseja, a gente precisa mexer na velocidade. E aí a velocidade, o que ela interfere na imagem? A velocidade do obturador, ela tem, por necessidade, né? Se você quiser deixar uma imagem nítida, se o seu objetivo, na maioria das vezes mas nem sempre, deixar uma imagem bem nítida, você precisa de uma velocidade base. Você não pode, né, baixar daquela velocidade. Por quê? Objetos na cena se mexem, a câmera na sua mão, por mais firme que você seja, você acaba fazendo um mínimo movimento. Então, assim, se você for fotografar com a câmera na mão, uma lente grande angular, você precisa de uma velocidade. Uma teleobjetiva, você precisa de uma velocidade mais rápida. Tá? Por quê? Vamos tentar usar um pivô, certo? Vamos supor que você tenha... Aqui seja o ponto de movimento, certo? Vamos imaginar um objeto aqui em cima. Se você faz um movimento assim, certo? Nessa velocidade, imagine a velocidade que esse objeto que está aqui, ele se desloca, certo? Ele se desloca numa velocidade x, certo? Mas vamos supor que esse objeto ele está aqui. A haste está descendo na mesma velocidade, mas a ponta da haste está se deslocando muito mais rápido, certo? Então, quando você tem uma teleobjetiva, que você tem um ponto de aproximação, qualquer movimento da câmera imprime muito mais intenso na foto. Então, é mais difícil segurar uma câmera com uma lente teleobjetiva. E aí, também é fácil de solucionar. Você pode apoiar a sua câmera em algum lugar, você pode botar um tripé, botar a câmera em cima de uma mesa. Existem algumas técnicas assim, usar uma alça, fazer uma força, você consegue compensar ainda um pouquinho, mas dependendo da velocidade que você tenha necessidade, se não for possível colocar aquela velocidade, você tem que apoiar a sua câmera em algum lugar e não tem problema nenhum, certo? Então vamos supor, eu tenho que fazer uma foto de um ambiente fechado. E aí eu quero botar um diafragma 22. Bom, eu sei que eu vou ter pouca luminosidade. Vai ficar escuro. Ah, pô, mas eu não tenho tripé, eu vou jogar o ISO, vou jogar com o ISO. Bom, o que é o ISO? O ISO, vamos imaginar o seguinte. Existe um ISO nativo, que é o ISO base da câmera, tá? Aquele ali é o padrão de captura. Umas câmeras têm o ISO 100, outras câmeras têm o ISO 50 como base. Algumas câmeras mais avançadas têm duplo ISO, que aí eles têm um ISO intermediário, que seria um 1600, mas ele não é tão bom quanto o ISO baixo, tá? O ISO nativo, ele entrega uma qualidade de imagem, certo? Quando a gente vai utilizar um ISO que seja o dobro, no caso, ISO 100, se eu boto ISO 200, o que acontece? Eu dobro a quantidade de luz, certo? É um fator multiplicador. Só que ele é um fator multiplicador eletrônico. Então ele multiplica as informações da imagem por 2, ou seja, informações boas e ruins. Então, se você faz uma imagem com uma deficiência de luminosidade,
tá? Se você está usando um ISO 2000, se você está usando um ISO 1600, significa que você está com está com baixa luminosidade, correto? Concorda comigo? Se você tiver que botar um ISO alto, você tem uma deficiência de luminosidade. Então, se você tem uma deficiência de luminosidade, é natural que surjam alguns ruídos na imagem. Ali na captura, a informação captada ela é insuficiente para ter uma boa construção do algoritmo. Ou seja, quando a câmera aplica aquele fator multiplicador, ele vai multiplicar as informações captadas e vai multiplicar os ruídos gerados. Então, uma imagem com ISO alto, ela tem ruído, ela tem grão, ela tem uma definição inferior, uma qualidade inferior de imagem, certo? Então, assim, ISO alto não é interessante. Ele, às vezes, ele é necessário. O ISO alto, às vezes, é uma questão de ou eu uso o ISO alto ou eu não faço a foto, ou o take de vídeo. Então, vou usar o ISO alto. O ideal é você apoiar a câmera, usar um tripé e fazer a captura corretamente. Mas nem sempre é possível e tudo bem. Ok, é assim mesmo. É só para você entender que o ISO ele é um artifício, que ele está ali, ele é bom para ser usado, mas é melhor usar o ISO quanto mais baixo, melhor, certo? Então, no caso ali que eu estava citando, eu quero fotografar um quarto, uma sala com baixa luminosidade, com diafragma bem fechado. O ideal é botar em cima de um tripé, configurar a câmera com uma velocidade de obturador mais alta, que seja 1/4, 1/2, 1 segundo, sei lá, aí tem que ir só experimentando mesmo, eu não tenho esse feeling para chutar qual velocidade daria. E aí não tem problema nenhum, se você quiser deixar 30 segundos com o obturador aberto, cara, tá tudo parado, é um ambiente parado, é um ambiente estático com uma câmera parada e ok, vai ficar perfeito. Por exemplo, se eu for fotografar esporte, um jogo de futebol, os atletas correndo para um lado e para o outro, por mais que a minha câmera esteja parada num tripé, eu posso deixar minha câmera apoiada num tripé, mas o motivo, né, da imagem, o modelo, o objetivo da imagem está em movimento. Então eu preciso botar uma velocidade mais alta, às vezes 250, 500, eu preciso de fato aumentar a velocidade do obturador para congelar aquela imagem. Tem que ser um disparo instantâneo. E aí, claro, uma pessoa correndo eu vou precisar de uma velocidade, um carro se movimentando de uma outra velocidade, um avião outra velocidade. Óbvio. Isso você faz enfim, experimenta, testa. Agora também, novamente, vai depender da luminosidade. Agora, se você estiver debaixo do sol, cara, tá resolvido. O sol é uma luz muito, 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 muito intensa. Ela é tão intensa que para você utilizar diafragmas muito abertos, você muitas vezes precisa utilizar um filtro de redução de luminosidade, que são os filtros chamados filtros ND, que é de densidade neutra, né? É um filtro que ele é uma lente escura. Deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó. Esse é um filtro ND. Eu não gosto muito dele, não, tá? Eu tenho um outro que é melhor. Mas eu peguei esse para mostrar uma coisa, para mostrar porque ele tem uma característica interessante. Ele é um filtro ND variável. Quando a gente gira ele, a gente muda a intensidade do efeito de escurecimento. Ó. Aqui eu devo estar com fator 1.
2 no caso, sei lá. E aí, ó, eu vou escurecendo, ó, e ele vai até a intensidade 10, que seria a intensidade máxima dele. Por que filtro de densidade neutra? Porque ele é um filtro de densidade que não altera as cores da imagem. Então, por isso que ele é um filtro de densidade neutra, porque ele não altera as cores da imagem. Porque existem muitos filtros que deixam a imagem mais quente, mais fria, às vezes até cores loucas, assim, um filtro roxo. São, enfim, objetivos mais criativos, quero fazer uma imagem um pouco mais diferente, tal, enfim, tem um propósito específico. Mas, enfim, isso é um filtro específico para diminuir a luminosidade. Então, por exemplo, quando a gente vai filmar, certo? Existe uma regrinha no vídeo que é a seguinte, quando a gente vai filmar com um frame rate, o que é frame rate? Dentro de 1 segundo, quantas fotos tem? Então, um frame rate de 30 frames por segundo, 30 fotos no intervalo de 1 segundo, sugerem utilizar um obturador na velocidade que seja o dobro do frame rate. Ou seja, para filmar frame rate de 30 frames por segundo, o ideal é botar um obturador a 60 avos de segundo. Cara, 60 avos de segundo debaixo do sol, você não consegue usar um diafragma 1.4. E aí é que entra o filtro ND para conseguir compensar essa luminosidade. E aí você faz um ajuste fino no ISO e está tudo bem. Então, assim, a velocidade do obturador e o diafragma, eles trabalham o tempo inteiro juntos para encontrar a luminosidade ideal. Então, cada tipo de fotografia, você vai acabar priorizando um dos dois, ou, em alguns casos, você tem que priorizar, tem que pensar rápido nos dois, mas cada proposta de trabalho você vai ter uma prioridade, certo? Nem que seja assim, não só uma prioridade, mas assim um limite. Então assim, eu quero fotografar esporte, futebol no caso. E aí eu tô com bastante luz assim, eu tô com luminosidade satisfatória. Aí eu vou lá e configuro o diafragma, desde que eu não reduza a velocidade abaixo da velocidade que vá perder nitidez da imagem, certo? E o ISO, como eu disse, é um fator multiplicador que ele acaba danificando um pouco a imagem, mas que ele é um recurso que é importante, que pode ser utilizado. Até porque a gente também tem que considerar, por exemplo, a minha câmera, essa Sony, ela fotografa a 64 megapixels, tá? Cara, 64 megapixels é muita qualidade. Muita qualidade, é uma definição de imagem gigantesca. Se eu estiver fotografando para fazer um quadro, fazer uma impressão com bastante qualidade, fazer um quadro grande, ok. Eu vou utilizar essa qualidade, eu vou precisar dessa definição. Mas se a gente estiver falando de rede social, por exemplo, cara, rede social a gente está falando de Full HD, 1080, 1920 por 1080. Cara, 1920 por 1080 dá em torno de 2 megapixels. Fotografando a 64, pode dar grão à vontade. O grão não vai incomodar. Pode dar grão pra caramba, você pode cortar a imagem que você vai continuar ali com qualidade suficiente para postar sua imagem ali no Instagram ou a rede social que você quiser. Entendeu? Então, enfim, o ISO está aí, ele está para ser utilizado, só tem que realmente tomar cuidado porque ele pode sim prejudicar a qualidade da sua imagem. Beleza? Então, minha dica é, experimente, pega a câmera,
busque um objetivo, um objeto assim que esteja parado, pega, aperta, tira foto de perto, de longe, tira foto com diafragma aberto, diafragma fechado, tira foto de perto com grande angular, de perto com a tele e veja até a distância que você consegue foco, fotografa um detalhe do objeto, fotografa o objeto inteiro, trabalha para você entender como é de fato o comportamento que você tem ali da lente, para você perceber. E o mais importante, depois abre no computador, não se baseia, não avalia só a foto pela tela da câmera, joga no computador, abre as imagens e avalia com bastante atenção para você entender de fato o que cada tipo de proposta de foto te entregou ali naquele resultado final. Beleza? Eu vou encerrar por aqui e a gente segue para a próxima aula se aprofundando nesses assuntos. Valeu!